Damos graças a Deus por estarmos finalizando o primeiro dia dessa semana. Como eu disse, nós não sabíamos se íamos chegar até a noite, né? Chegamos, né? Não sabemos se nós vamos chegar até o final da semana, mas Deus sabe e nós pretendemos servir ao Senhor cada dia com dedicação, né? Eu gostaria que nós continuássemos os nossos pensamentos de ontem à noite. Alguém se lembra sobre o que nós estávamos falando ontem à noite? Isso é só teste de memória, não vou ficar preocupado, né? Se não lembrar, não tem importância, né? As consequências do pecado, né? Esse foi o nosso tema. E nós então começamos ontem olhando para isso, né? E nós lemos um pouco no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós então abordamos as consequências daquele primeiro pecado, né? Que era uma desobediência à palavra do Senhor, né? Então é muito importante a gente lembrar isso, né? Nós vimos então as consequências, foi exatamente a perda das vestes espirituais, as vestes gloriosas, né? Eles se encontraram num estado de nudez, né? E o homem sem Cristo continua nessa situação, né? Paulo fala a respeito de sermos encontrados vestidos e não nus, né? Vestidos são os salvos, nus são os que não têm a salvação. Então, na verdade, eles não têm as vestes do céu. E nós observamos também, a outra consequência foi o medo, né? Medo de Deus, né? Medo de Deus. E às vezes o ser humano não para pensar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, o medo de Deus, ele continua na humanidade até hoje, na verdade. E a pessoa tem medo de morrer, por quê? Porque vai encontrar com Deus, né? Tem que falar com o Senhor. E a pessoa tem um medo de Deus. Adão disse: eu estava nu, tive medo e me escondi, né? Então ele estava tentando esconder de Deus como se isso fosse possível, né? Então a segunda consequência foi o medo que entrou no coração do homem e está com ele até hoje. Depois nós olhamos para as mulheres, né? E a gravidez com dores, né? Então durante todo o tempo da gestação, em geral, as mulheres sofrem, né? Tem muita dificuldade, até a hora do parto e tudo. Depois nós observamos a dificuldade para sobreviver, criada pelas circunstâncias do próprio pecado humano, né? O homem ia lavrar a terra, e a terra estava maldita por Deus, ela ia produzir espinhos, ia produzir erva daninha, né? E o homem teria que suar, e no suor do seu rosto o homem ia comer o seu pão. Então, uma dificuldade para sobreviver. E por fim nós vimos a morte, né? Como de fato o homem ia voltar ao pó de onde ele foi tomado, né? Então, na verdade, em todo o capítulo 3 nós temos essas consequências, que são consequência de desobediência à palavra de Deus, né? E quando você pensa nesse aspecto, parece simples, né? Desobediência à palavra, né? Tem tanta gente que desobedece à palavra de Deus, né? Não fazem caso daquilo que Deus disse na sua palavra e menosprezam a palavra do Senhor, né? Mas lá no Jardim do Éden, então o primeiro pecado que ocorreu foi desobediência à palavra de Deus. O Senhor falou: não faça isso, o homem fez, né? Então é isso, na verdade. E através de todos os tempos, isso tem se repetido constantemente, né? E nos nossos dias de uma forma mais acentuada ainda, né? Os próprios crentes, eles falam que são crentes, né? Mas não fazem caso da palavra, desobedecem a palavra de Deus como se desobedecer fosse arroz e feijão, né? Então nós vimos as consequências do pecado de desobedecer a palavra de Deus. Depois nós fomos para o capítulo 4 de Gênesis, e nós vimos então o pecado de homicídio, né? E esse foi o segundo tópico nosso, olhando para o assunto. E nós vimos como Caim saiu fora do plano de Deus. E tudo isso é interessante, né?
Porque o Caim, ele achou que ele podia fazer do jeito dele, né? Deus falou assim, Abel seguiu direitinho, do jeito que Deus falou, pegou o cordeirinho, fez o altar, imolou o cordeirinho, né? Ele seguiu as regras, os ensinos de Deus, né? As normas de Deus. Mas Caim não. Caim achou que não precisa ser assim do jeito que o Abel fez, né? Eu posso fazer do meu jeito, na verdade. E Deus vai aceitar a mesma coisa. Ele fez como se fosse uma oferta ao Senhor. Só que o Senhor não aceitou a oferta e não aceitou o ofertante também, né? E aí Caim ficou revoltado a ponto de querer matar o seu próprio irmão. Porque Deus aceitou Abel, aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou de Caim. É lógico, né? E quando nós fizermos qualquer coisa que for contra as determinações do Senhor, Ele não vai aceitar, né? A gente fica perdendo tempo. Se nós olharmos para Isaías capítulo 1, nós vamos ver que os israelitas estavam fazendo todo aquele cerimonialismo, né, que era determinado pela lei, ali no templo. Eles estavam oferecendo sacrifícios, estavam seguindo todas aquelas regras ali, mas só que havia pecado, havia iniquidade no meio deles. E o Senhor falou que quem dera houvesse lá um israelita que fechasse as portas do templo para que ninguém oferecesse sacrifício de balde, né? Inútil, porque Deus não estava recebendo. E aí o Senhor falou, multiplica as orações, eu não ouço, né? Então o que adianta a gente fazer uma movimentação grande, muita gente, gasta muito dinheiro, tudo aquilo, mas fora das normas de Deus, Ele não vai receber. Nós vamos estar perdendo tempo, né? Estar gastando, estar tudo inutilmente, né? Porque Deus não está recebendo. Só que como o homem não percebe isso, ele vai por esse caminho, né? E ele faz coisa errada, ele não atende a palavra de Deus, ele foge dos ensinos, né? Então tudo isso é prejudicial para a própria pessoa. Caim seguiu esse caminho. Esse é o caminho de Caim. E tem muita gente que entra pelo caminho de Caim, de fazer a sua vontade, não a de Deus, né? Abel foi sincero, Abel procurou fazer o que era certo, né? Então nós vimos o resultado. Qual foi a consequência desse homicídio? Apesar do Senhor advertir ele, Caim, se você fizer o certo, não é certo que você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado já está à porta. O teu desejo é contra ti, mas cabe a você dominar Caim, né? Só que Caim não dominou, né? E o que aconteceu? Uma vida inteira estragada, né? Caim sofreu a vida toda, irmãos, né? A vida toda de Caim foi uma vida de sofrimento. Ia trabalhar, não tinha força, né? Faltavam as forças no corpo dele, ele não conseguia lavrar a terra. Então ele nunca prosperou financeiramente, ele nunca teve muito conforto, por causa que ele não tinha força para trabalhar, ele andava vagabundo de um lugar para outro, né? Então uma vida que realmente não vale a pena, mas ele estava colhendo o que ele recebeu, não é? Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? O nosso desejo é contra nós. Nós é que temos que dominar. O Senhor não vai dominar. Eu vou dizer, Senhor, eu quero fazer isso. A palavra de Deus fala assim, Senhor, mas eu vou por aqui. Eu acho melhor. E eu insisto. O Senhor não vai impedir. Eu vou fazer, mas eu vou colher, né? Eu vou plantar e eu vou colher. Isso é sem dúvida. É o que aconteceu com Caim e que acontece com muita gente que desobedece a Bíblia, né? E acha que vai ter resultado. Não vai ter resultado. A eternidade vai demonstrar isso, né? Então, enquanto nós estamos aqui, vamos seguir, de fato, a palavra do Senhor, né? Agora, vamos para o livro de Samuel. Vamos para 2 Samuel agora. Nós já temos Samuel aqui, vamos para outro. 2 Samuel, nós vamos para o capítulo 12. No capítulo 12 de 2 Samuel, nós temos o caso de Davi. É o caso que nós vamos considerar agora, né? E o pecado
de Davi não foi adultério, não foi desobediência, né? Como no Jardim do Éden, e nem tampouco homicídio, como foi o de Caim, né? Mas o pecado de Davi foi adultério, né? E realmente envolvia homicídio, mas o destaque maior é adultério. Agora vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo 7. Depois nós comentamos, mas vamos ler aqui. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, as mulheres do teu senhor, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Agora vamos parar um pouquinho para nós pensarmos no caso, né? Nós não lemos toda a história, mas os irmãos podem ler depois em casa, e também eu acredito que grande parte de nós já conhecemos bem, né, esse relato. Nós sabemos que naquele tempo os reis saíam com os soldados e iam à batalha, mas Davi ficou no palácio e mandou os seus soldados para a batalha. E exatamente passeando no terraço, ele viu a mulher de Urias se banhando, né? E foi atraído por ela, né? E mandou trazê-la para o palácio. Nós ontem mencionamos, ou não sei se foi ontem ou hoje de manhã, o que alguns escritores famosos escreveram, né? Que nós não podemos, nós podemos deixar os passarinhos voar na nossa cabeça, mas não podemos deixá-los fazer ninho, né? E quando Davi viu Batseba, o que ele tinha que fazer? Ele era um servo de Deus, né? Ele não tinha que continuar olhando, ele não tinha que continuar pensando, porque primeiro vem o olhar, depois vem o pensamento, depois vem a imaginação, depois vem a queda. E assim aconteceu com Davi, aconteceu com Acã também, né, que perdeu a vida por causa do seu pecado. Então é interessante a gente notar. E dando vazão aos seus sentimentos, ele manda trazer Batseba. Como ele era o rei, ele tinha essa autoridade, ele podia fazer isso, né? Então ela veio e Davi então deitou-se com ela. Agora vem um problema. E o problema nós sabemos, ela mandou avisar Davi: olha, eu estou grávida, né? Aí não tem como esconder, a coisa ficou difícil, né? Porque agora Batseba está grávida. E Davi, como um rei de Israel, tinha os seus temores também, né? Só que ele deveria ter agido da forma correta, mas ele não agiu, né? Ele ocultou o seu pecado. E na tentativa de ocultar o seu pecado, ele mandou que Urias viesse lá no campo da batalha, né? E Urias veio. E quando chegou, Davi recebeu ele, deu um presente, falou para ele ir para casa, né? Ficar com a esposa.
E o intento de Davi era ocultar o seu pecado. Se Urias vai para casa e ele posa com a sua esposa, o filho seria